Eu canto a alegria de ser teu. Jamais caminharei sem tua luz. Teus passos seguirei sem hesitar. Te dou meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Um bom dia a todos vocês. Um bom dia com Nossa Senhora, a Virgem Maria, porque ela é radiante, ela irradia beleza, ela irradia a luz que o Filho projeta nela, ela irradia bondade, misericórdia, acima de tudo, como a lua, ela emana suavidade, aconchego. Tudo nela é característico de mãe, mãe carinhosa, mãe protetora, mãe zelosa. Então que Nossa Senhora, pela permissão de Jesus, de Deus, que tanto a ama também, por isso deu a ela um lugar de destaque no altar, junto ao altar trinitário de Deus, porque é filha predileta do Pai, mãe do Filho de Deus, esposa do Espírito de Deus, e ela por isso tem esse acesso privilegiado pela sua humildade, pela sua obediência, tal como o próprio Filho. Essa humildade e essa simplicidade, essa fé e essa confiança plena e abandono pleno e total nos desígnios de Deus. Por isso ela foi coroada, seu trono ornado da presença dos anjos que a ela cantam sem cessar no céu, fazendo festa para ela. O sim dela continua a trazer as alegrias na igreja gloriosa, na igreja santa, na igreja celestial, na igreja militante e na igreja padecente, porque ela é aquela que ensina, ela é aquela que forma discípulos para o seu Filho Jesus, simplesmente com o seu silêncio inigualável, com o seu jeito especial de ser, esguia na fé, confiante e, acima de tudo, corajosa. Enfrenta tudo sem sentir o mínimo sentimento de ódio, de raiva, assim como ela viveu toda a tragédia do Calvário, sem dar um olhar de ódio para os algozes que trucidavam seu Filho Jesus. Ela apenas orava dizendo: faça-se. E o Filho, obediente ao Pai, não fazia nenhum movimento contrário aos movimentos brutais que os soldados lhe impunham. Ele apenas dizia dentro de si: faça-se, numa comunicação que só o Pai, pelo Espírito Santo, via no coração de Jesus, e Jesus sentia a presença do Pai. Mesmo se sentindo abandonado humanamente por um momento, ele tinha certeza da presença paterna. Diante dessa realidade, nós também devemos nos curvar. Nós devemos também acreditar de tal forma que também possamos receber a coroa, essa coroa incorruptível, na glória, exatamente pelo nosso sim,
nosso sim como a da Virgem Maria, nossa curvatura a beijar o chão, adorando o convite do Senhor, a escolha que Ele fez em me escolher, em te escolher, exatamente para te dar a vida dele, a vida em abundância, a vida eterna. É muito interessante essa questão espiritual, porque por mais que nós tentemos classificar qual é a nossa coluna vertebral, se é a física, se é a psicológica, eu digo que é espiritual. A nossa fé é a nossa coluna. Sem a nossa fé, nós não somos capazes de nada. É como o homem, quando foi feito de barro, antes de Deus soprar sobre ele, ele era um boneco de barro. Mas quando Deus soprou naquele boneco, inflou o hálito da vida nas narinas daquele homem, do primeiro homem, Adão, ele se tornou um ser vivente, levantou-se, e a partir daí, Deus tirou da costela dele no sono profundo a mulher companheira. Para aquele que tem fé, para aquele que tem uma espiritualidade à altura da vontade de Deus, por menos que ele ande, ou por mais que ele seja aleijado, vamos dizer, incapaz de andar, ele vai muito mais longe do que qualquer pessoa de pernas saudáveis. O pensamento dele, o coração dele, a oração dele atravessa as nuvens, como nos diz o Salmo 30. Esta pessoa que possui uma espiritualidade e que tenha fé no Deus verdadeiro, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no qual Jesus nos ensinou com tanta satisfação, alegria em nos revelar aquilo que até então mantinha-se velado, oculto, guardado atrás de mistérios que ninguém sabia a não ser Ele. E Ele vem revelar o rosto do Pai, o coração do Pai. Ele vem revelar a bondade e a misericórdia do Pai, tão ao contrário da cúpula judaica e da religião dos judeus. E foi por isso, exatamente por falar essa verdade, revelar algo tão extraordinário, é que mataram-no sem dó e piedade. Porque pela dureza do coração de todos eles, de todo aquele povo, que tinha Moisés como grande patriarca, Abraão e outros, eles tinham como as pedras da tábua da lei, as pedras da lei dos 10 mandamentos, eles tinham um coração tão duro quanto aquelas pedras. Mandamento, mandamento, legalismo, legalismo, e ali o amor não cabia, nunca coube. E Jesus veio mostrar ao contrário, veio mostrar que no lugar de um coração de pedra, onde está registrado mandamentos e mandamentos, tanto os 10 mandamentos quanto os mais de 600 criados por eles, que era cada qual mais duro, impossível de se viver, era um castigo, era uma opressão terrível, os mandamentos que eles criaram. Jesus veio mostrar que Ele é o descanso das ovelhas, dos cansados, dos aflitos. Ele veio mostrar que Ele é manso e humilde, que o jugo dele é suave e que o peso dele é leve. Ele veio dizer que não julga ninguém, que Ele não veio para condenar o mundo, mas que Ele veio para salvar. Ele veio nos dizer que o nome de Deus é Pai, com P maiúsculo. Ele veio contar a parábola que é o coração da Bíblia, que é o capítulo 15 de Lucas,
a parábola do filho pródigo. E nas 3 parábolas que ele conta neste capítulo, ele vem falar da grandeza de Deus, da grandeza do amor de Deus por nós. E diante da inauguração da sua igreja, onde a Arca da Aliança é colocada, que é ele mesmo dentro do sacrário, onde ali encerra-se os sacramentos que são sinais de salvação, instituído por ele mesmo, onde naquela igreja não é um lugar de comércio, mas um lugar de oração, é a casa do Pai, é a casa de Deus, é a casa da triagem que nos leva para o céu, é o alpendre do Éden, do paraíso. E quando ele inaugura essa igreja, ela passou por momentos muito difíceis. As pessoas viviam culturas diferentes, mescladas de paganismo e de religiões estranhas, seitas estranhas, falsas religiões e coisas mitológicas, superstições e tantas coisas que no Antigo Testamento Deus abominava e falou tão claro e tantas vezes para eles. O tempo passa. A igreja persiste e insiste, vivendo as dificuldades da infância dela, da adolescência dela. E hoje eu não digo que ela encontrou a maturidade, mas ela encontrou, depois do Concílio Vaticano II, os olhos da igreja se abriram, se regalaram bem mais. O desplugar da política que acompanhou a igreja por tanto tempo foi uma libertação imensa. As mudanças que houve, onde o leigo tem um lugar de destaque na igreja, onde a consciência das pessoas se abriram muito além, onde a Bíblia, que era até então vedada a leigos, espalharam-se pelo mundo todo. E qualquer tradução bíblica, Bíblias de todas escritas de todas as formas, com letras grandes, com letras pequenas, para crianças, para adolescentes, para adultos, espalharam-se pelo mundo para que as pessoas conhecessem mais profundamente o Deus da misericórdia, não o Deus dos exércitos, não um Deus castigador e punitivo, que tanto medo causou a tantas pessoas. Um Deus que nos lançava no inferno. Este Deus caducou e está ultrapassado. Hoje, a nossa consciência a respeito de Deus mudou. Mas é muito interessante que os tempos mudaram, mas muitas pessoas continuaram as mesmas. Porque para conhecer este Deus é preciso muito além de ler a Bíblia. É preciso muito além de aprender com os livros as experiências dos outros. Hoje, tão diferente de algumas décadas atrás, nas bibliotecas, nas livrarias estão plugados de livros que falam de todos os gêneros e natureza de pessoas, que falam muito a respeito de Deus, falam cada pessoa da sua experiência de Deus, da sua forma de ver Deus, e assim há um pluralismo de leituras que falam de Deus da forma que cada um experimentou ou vê, de acordo com o que ouviu, de acordo com o que aprendeu.
Alguns falam muito bem de Deus, mas não falam com Deus. Outros falam com Deus, mas não têm dificuldades de pregar, porque às vezes não tem um dom de uma oratória e não consegue transmitir como as pessoas exigem. Mas ela transmite com testemunho, com a fé, com o jeito de ser e de viver. E nós, para termos um conhecimento mais profundo de Deus, ter a liberdade e autoridade para falar no nome dele como Jesus, é preciso, como Jesus, ter uma intimidade, ter um namoro, ter encontros diários, pessoais com ele. Precisamos estar aos pés dele, num discipulado atento, disciplinado, amoroso acima de tudo. E tudo aquilo que ele fala não vem para o nosso intelectual propriamente dito, mas cai em nossos corações. O lugar, o destinatário da palavra de Deus, da fala de Deus, dos movimentos de Deus, de tudo aquilo que ele faz para que nós o conheçamos melhor, tem como destinatário o coração. Porque o coração depois vai derramá-lo, vai revelá-lo para aqueles que têm dificuldade de orar, para aqueles que têm dificuldade de com ele namorar, relacionar, conversar amigavelmente, ter a reverência que é devida a ele. Nós conhecemos e sabemos quando a pessoa verdadeiramente é de oração por aquilo que ela fala, por aquilo que ela transmite do jeito que transmite, porque a boca fala do que o coração está cheio. Todas as pessoas que estudam a fundo, se estudam doutorado, mestrado em determinadas disciplinas do mundo, fala com eloquência e com sabedoria daquele assunto propriamente dito, mas não é capaz de falar de outros assuntos que desconhece. E nós precisamos ter uma eloquência, uma oratória, precisamos ter um conhecimento, uma intimidade com Deus, porque a nossa missão, a missão do discípulo, é ir para o apostolado exatamente para encantar as pessoas, para torná-las apaixonadas por este Deus que não vemos, que não tocamos, mas este Deus que com ele fazemos grandes e profundas experiências, que é capaz de mudar o homem do coração mais duro da existência humana. Assim como Eliezer foi mandado por Abraão para encontrar uma noiva dentro da parentela para o seu filho Isaque, Abraão enviou Eliezer, que chegando na casa da parentela falou exatamente qual era o objetivo, falou de Abraão, eles lembraram, sentiram-se honrados porque sabia que era um homem temente a Deus. E quando ele viu de todas as filhas da parentela de Abraão, Rebeca, ele intuitivamente pensou: meu patrão, meu senhor, com certeza vai gostar desta. E convivendo com ela um pouco mais distante dos outros, ia revelando para ela tudo de Isaac.
todo jeito de ser, física, o jeito dele ser com as pessoas, como ele era na íntegra, e ela foi se apaixonando na medida que ele discorria sobre a personalidade do seu Senhor. E Rebeca então se tornou apaixonada sem vê-lo. Preparou o dia de ir para o enlace, para o noivado, o casamento. E quando ela vai chegando no acampamento de Abraão, ela viu no meio dos camponeses ali, da família, daquela clã, ela viu alguém e disse, é ele. O coração dela faltou saltar pela boca. Eliezer tinha descrito tão bem a figura, a pessoa, com tanta fidelidade, com tanta precisão cirúrgica do seu Senhor, que ela o conheceu sem que ele apontasse para ele. E ele a viu, e ambos se olharam e se apaixonaram, casaram, e ele a introduziu na tenda de sua mãe, Sarai. E é isso. Nós temos que conhecer tão bem nosso Deus que nós precisamos encantar as crianças, catequizando-as, no sentido de desenhando o perfil de Deus, os jovens, os adultos principalmente, que pouco transmite para os seus filhos, por isso hoje a moda é dizer que não crê em Deus, que não acredita em Deus, que é ateu. Hoje a carne é que é idolatrada, adorada. Hoje é o prazer. Hoje a busca da felicidade está exatamente no que se vê, na aparência, enquanto Deus vai sendo relegado a cada vez mais distanciar dos povos, dos filhos que somos nós e que tanto precisamos dele. Sem ele as luzes se apagarão. Sem Deus as trevas tomará conta do universo, como diz no capítulo 1 de Gênesis. Tudo se tornará caos. Tudo se transformará num caos terrível. E nós vemos que isso já começa a acontecer para muitas pessoas, o desejo de autoextermínio, para muitas pessoas que afundam em depressões, para muitas pessoas que não vê sentido na vida, para tantas pessoas tristes, solitárias, para tantas pessoas que nem sabem sorrirem mais, é porque as trevas já começam a cobrir suas almas. Porque deixamos Deus de lado. Hoje a igreja não tem mais a vitalidade de ontem. Parece que quanto mais o tempo avança, mais se ignora a pessoa de Deus e menos se acredita na vida eterna. Por isso Deus está nos falando, como que gritando, porque tudo está globalizado. Igrejas, né, onde foi berço religioso na Europa, se transformando em boates, em mansões, em barman. As missas que eram lotadas, hoje, quando se vai a uma missa num desses países europeus, você encontra às vezes 3, 4 pessoas já velhinhas. É tão triste ver isso, ouvir isso e perceber isso. Porque a vida sem Deus simplesmente é uma escuridão onde nada vemos,
É uma escuridão e, além da escuridão, um sufocamento total, porque Deus é o oxigênio da vida, é o ar que respiramos. Deus é a alegria das cores que nos mostra a beleza da criatura, da criação. E sem Deus tudo se transforma em morte, as pessoas anseiam pela morte, ou têm um medo terrível da morte porque não acreditam na salvação eterna e na vida eterna. Por isso, meu irmão, volte para a casa paterna como filho pródigo. Saiamos do chiqueiro em que nós estamos posicionados. Saiamos do chiqueiro mal cheiroso, saiamos da indignidade que nós vivemos e muitas vezes achamos e julgamos que estamos vivendo uma vida digna exatamente por causa das aparências das casas que moramos, dos carros que andamos, mas com toda sinceridade, absolutamente, nada disso tem valor algum. Só tem valor se Deus estiver conosco e junto conosco. Caso contrário, tudo isso não passa de miragem. São coisas que ficarão e nós iremos. São coisas que envelhecerão como nós envelheceremos. E um dia tudo aquilo que julgamos ter conseguido com muita alegria e entusiasmo perderá completamente o sabor, porque as ilusões passam. As nossas vaidades passarão, o cansaço chegará, a velhice chegará caso não morramos antes. E se nós não buscarmos Deus o quanto antes, morreremos precocemente. Morreremos de tristeza, morreremos de solidão, morreremos, porque sem Deus a vida é morte, a vida é caos total. Por isso, Pai Santo, nós te pedimos misericórdia. Misericórdia para toda a humanidade perdida, que andam a esmo, uns para um lado, outros para outros, todos indiferentes uns aos outros. Não se cumprimentam, não se sorriem, não se acolhem, muito pelo contrário. O medo tomou conta das pessoas que têm medo. Nós temos medo das pessoas e as pessoas medo de nós. Está tudo tão estranho que buscamos enchermos o máximo que podemos o vazio existencial dentro de nós, mas jamais conseguiremos, porque só o Senhor cabe dentro de nós. Tudo que jogamos dentro de nós vaza. Continuaremos no vazio. Por isso te pedimos, Senhor. Eu sei que tudo que está acontecendo neste século, nestes tempos tão difíceis, é uma linguagem divina falando-nos de uma forma dolorosa, porque nós não sabemos ouvir de outra forma. E muitos ainda continuam não vendo, não percebendo que tudo isso que está acontecendo, tudo aquilo que está tão estranho, tudo aquilo que está tão difícil, levando tantas pessoas, adoecendo tantas pessoas, enlouquecendo tantas pessoas, é o Senhor nos mostrando que precisamos muito mais do que vacinas. Nós precisamos de antídoto contra os pecados e principalmente o pecado grave e mortal, esquecermos daquele que nunca se esquece de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei, só para te amar, meu Deus. Tudo me pediste, eu nada te neguei, e hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu